Agora eu vou pra onde? Pro HPLC. Nossa, nem dormi, né? Falei, vou mexer no equipamento que os doutorandos mexem. Que a galera Nossa, muito legal isso aí. E vai. A primeira corrida que você vê, né, é fantástico. Né? Mas Você pra colocou... PN, eletrocardiogramas, né? Aquela coisa? Não. Mas é a conquista de você conseguir ter colocado o equipamento para rodar, não deu pau, não entupiu nada, não vazou. Você fez ali a purga certinho, que alguém te falou para como fazer, para não esquecer quantos minutos. É muito... Não, semanas antes, acompanhando o pessoal. Mas o que eu faço? Onde eu aperto? Eu não tinha a mínima noção de como funcionava um HPLC. E fiquei lá junto. E olha, fui anotei tudo no caderno, beleza. Tinha começado o meu mestrado, na fila do pão eu era um dos últimos dentro do laboratório, porque tinha muita gente que já eram alunos de doutorado de uma pesquisadora famosíssima, não vou ficar citando os nomes, mas de Araraquara, o pessoal sabe. Já peguei, captei. Havia, assim, dentro do laboratório uma certa hierarquia. Eu tinha acabado, nem iniciação eu tinha feito, então eu estava lá na fila de trás. Quando sobrou agendamento para o Miller, final de semana, né? Óbvio. Todo mundo quer ir descansar. E aí eu mexi, tive que fazer outras coisas, então eu fiquei um pouquinho longe do HPLC umas 2 semanas e fui mexer no final de semana. Cheguei lá para mexer, foi minha primeira história com o cromatógrafo de fato, com o HPLC. Cheguei lá, eu tenho que fazer isso, apertar isso, não sei o que lá. Já fui começar, já deu errado no começo. É para purgar, o solvente tem que entrar aqui e sair aqui. Tem que gotejar lá, ó. Cadê o solvente saindo aqui? Não tem solvente saindo aqui. E sabadão, dentro. Quem que tava no laboratório? Eu ia perguntar isso, né? Porque ela falava você sozinho, né? Eu e um outro amigo meu lá, que também adorava sofrer lá. Já tava no mestrado. Tá. Não, mas os outros podiam ser o IC. Esse que é o ponto. Mas aí eu e o Wellington, né? Nós dois lá no laboratório, saí correndo atrás dele. Porque tinham vários laboratórios, ele tava em outro lugar. Aí saiu correndo atrás do Wellington. Wellington, pelo amor de Deus, não tá saindo onde tem que sair. E tinha que sair, eu não sei o que eu faço. E fica lá e mexe daqui, mexe de lá. E aí, vamos desmontar? Não, né? Nossa. A gente faz a mínima ideia do que é isso aqui. Como é que eu vou desmontar o HPLC? Deixa aí, cara. Vai pra casa e volta semana que vem. Aí você já perdeu aquele seu dia de final de fila de análise. Toda aquela emoção, aquele êxtase de trabalhar com o HPLC, ver o meu cromatograma, porque eu só tinha visto o cromatograma dos outros. Ver o meu cromatograma... Triste. Fui embora para casa chateado. Primeira experiência, né? Já tinha reservado o final de semana para trabalhar, tudo, a cabeça daquele jeito. Aí falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou para casa. Voltei, fiquei lá em casa e perdi o final de semana. Cheguei na segunda-feira, porque aí o técnico do laboratório foi para lá. Nossa, não funcionou isso aqui lá, mas o que você fez? Não purgava, não sai fluxo, não sabia o que tinha que fazer. É a check valve travada. Ele trava mesmo. Agora você me fala que a check valve travada? E era só assim. Mas olha que isso não deve ser uma coisa que eu já vi muita gente passando por isso. Então, e aí mesmo com experiência de bancada, hein? Foi nessa que ele soltou a check valve, colocou no ultrassom, voltou, aí tá purgando. Só que segunda-feira já não era mais meu dia de trabalhar, era dos outros. E aí eu fiquei com um cara lá de pastel pro HPLC, querendo jogar ele lá no... Porque o IQ lá em Araraquara, a Washington Luiz passa do lado. Eu queria jogar ele no meio da rodovia, para ver se um caminhão passava por cima. Então, minha história com o HPLC começou dessa forma, com muito trauma, um final de semana perdido. E aí, eu olhei lá e falei, não vou passar mais por isso. É aquela humilhação, né? Fui humilhado por um equipamento, não era nem uma pessoa. O equipamento me humilhou. Eu falei, não vou mais passar por isso. Então, agora eu vou aprender. Aí eu colei no pessoal lá, fui conseguindo tudo de informação, falei, agora eu vou para a biblioteca e vou aprender cromatografia como nunca ninguém aprendeu. Não foi também desse jeito que funcionou. Jornada do herói, ia ser a perfeita. Não, ia ser, né? Agora ele foi lá e venceu na vida. Eu já tava ouvindo música do Sylvester Stallone aqui do rock. Conta pra mim. Vocês mexem com HPLC, qual que é o livro que vocês usam? Qual que é o livro referência ali? Você tá ali, você fez graduação, mestrado. Qual que é o seu livro de referência? Assim, você tem algumas referências, mas a hora que você pode estudar o quanto for, por exemplo, né? vamos falar de química orgânica. Química orgânica, você está na graduação, você ouve do Solomons, Murray, beleza. Você vai para pós, você ouve do Carey.
Você Cara, tem já um é livro alto nível, referência. já, inclusive. E cromatografia? Quem que é a referência? Eu ia falar que eu ia fazer essa pergunta depois no decorrer da questão, mas na minha graduação, a minha química analítica voltada para cromatografia era muito simples. A gente não tinha um aparelho para, diferentemente, por exemplo, de universidade pública, não sei como é que era na sua, inclusive, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu não tinha disponível lá um cromatógrafo. Eu tinha um CG porque eu fazia a iniciação em outra coisa que não tinha nada a ver. Então, era basicamente teórico. Então, eu sabia o que era cromatografia, era o Clay, tipo, colocava lá um Clay. Você sabe o que é uma cromatografia líquida. Você sabe o que é uma fase estacionária, mas era muito abstrato, sabe? Exato. Era muito abstrato. E não tinha livro de referência porque, assim, não é que não precisava ter. Era, por exemplo, basta você aprender o que o professor está te passando na lousa, porque a prova vai cair isso aqui, então é o suficiente. Se você estudar o conceito que eu estou te passando, tá tudo bem. Diferente de orgânica, por exemplo, que aí eu tinha que ir para o Solomons, aí eu tinha que ir para o Boyd, que é muito mais antigo, tinha que ir para o Carey mesmo, em alguns momentos. Então, eu não tive essa referência. Exato. Eu passei a mexer com a HPLC quando eu fui para a pós, e aí eu cheguei na pós totalmente, tipo, cru. Mas é a realidade da maioria do pessoal. Agora, imagina o pessoal que faz a graduação não entra na pós, porque na pós você ainda tem uma liberdade de aprender. Você pode errar. Que nem eu tive a oportunidade de errar. Eu fui lá, eu perdi um final de semana. Eu errei, eu não consegui arrumar o equipamento, ou não tive, né, não sabia resolver o problema, mas eu tinha liberdade para poder fazer a mesma coisa daí 2 semanas, 1 semana depois. E o pessoal que sai da graduação e entra direto numa indústria? Indústria, acabou. Ela tem que ter sorte de pegar alguém que vai, tipo, carregar ela na mão, né? Para poder fazer ela ensinar. E essa pessoa tem que ser boa. Mas porque se muita sorte, né? Tem muita sorte. Porque senão ela vai ser só uma pessoa que reproduz o que os outros estão fazendo há muito tempo. Que eu acho que você deve conhecer isso muito melhor que a gente. Que é o famoso, já era assim quando eu cheguei. Exatamente. Nossa, isso aí é maravilhoso. Não, mas isso é maravilhoso. Isso aqui é protocolo. Não, mas por que você usa isso aí? Não, porque já usava assim mesmo. Se eu mudar agora... E quando você pergunta, por que você faz isso desse jeito? A pessoa trava. Ela trava porque ela vai começar a procurar informação, ela não sabe. E aí vem a resposta. Mas era assim quando eu cheguei. Tá? Recebi assim, veio assim de não sei onde, né? Já existe aqui esse protocolo. Você fala assim, protocolo. Então, a gente fala, no mestrado eu ainda fui privilegiado de ter a oportunidade de errar, de aprender, de ter não muito tempo, né? Porque mestrado as coisas são bem rápidas. Mas ainda estava num ambiente que favorecia isso. Agora imagina sair da graduação, que nem você falou. Na graduação, a minha foi bem próxima, minha experiência foi bem próxima com a sua. Eu ainda vi o HPLC funcionando, mas a gente não põe a mão, né? A gente era separado em turmas menores e aí tinha a prática lá no dia, em análise instrumental. A gente tinha um dia dentro de um semestre, 1-2 horas para ir lá acompanhar uma análise de HPLC. Então eu vi, purgar o equipamento, etc. Mas quando eu cheguei no mestrado já tinha esquecido, isso aí tinha sido no 3º ano. Não lembrava. E aí foi mais ou menos isso, ó. Estuda isso, decora isso, que é o que vai cair na prova e beleza. Isso aí não prepara jamais para você chegar e se deparar com o equipamento, né? Com a cromatografia no mundo real. Eu acho que a graduação, ela tem uma função importante de sedimentar um conhecimento mais básico e te apresentar algumas outras oportunidades. E aí você se encanta com alguma coisa ou outra ali, alguma matéria específica, e às vezes vai. Ou às vezes você só precisa trabalhar. Daí você arruma um estágio, porque você precisa trabalhar. Exato. E foca, né? E aí acaba que o estágio e depois a sua profissão que te direciona o conhecimento para que você possa se aprofundar, né? Então, adiantando a história, na verdade o cromatografando surge daí, né? Dessa distância entre o que é ensinado de fato de cromatografia para o que você precisa aprender, usar na prática. Então a gente sabe que existe uma distância enorme. E aí foi essa a ideia, né, que surgiu.